Bom dia a todos. Hoje, com público reduzido e concorrência sonora, né? A gente vai, então, fazer a nossa apresentação tradicional. A gente discute os dados coletados pelo IBGE, no IPCA e no INPC, e os colegas da Ceasa apresentam um indicador da Ceasa de preços no atacado. Então, eu acho que, como a gente está com pouca gente, talvez eu possa fazer a apresentação rápida dos nossos dados, e aí depois eu já passo direto a palavra para o João e o Fernando. Então, eu vou fazer a apresentação e depois a gente passa a apresentação de vocês. Pode ser? Bom, eu também não sei se o público reduzido é porque a gente tem boas notícias, né? A inflação foi menor, então dá menos Ibope, talvez possa ser isso. Mas a apresentação, então, é... Aqui? Então, o que é o IPCA, né? O IPCA é esse índice de preços ao consumidor amplo. O que a gente vai fazer aqui, então, é olhar Brasília, comparar com as outras regiões pesquisadas e também com o Brasil. E aí, sempre que possível, a gente vai fazer esse comparativo Brasil-Brasília. Okay? A gente faz essa decomposição por grupos, que o IBGE classifica, e por categorias. Aí a gente explica mais para frente. E depois a gente também vai fazer uma análise do INPC, que é o indicador também calculado pelo IBGE, que é para famílias com até 5 salários mínimos. E, no final, a gente apresenta algumas projeções que o Banco Central faz e coleta junto ao mercado financeiro, chamado Boletim Focus. Aí, né? Então, esse é o comparativo, então, de fevereiro com março desse ano. Então, a gente tem Brasília nessa posição aqui. Então, a gente teve uma inflação no mês de 0,12%, bem menor do que do mês passado, que foi 0,69%. Okay? O Brasil também teve uma inflação em fevereiro de 0,90% e agora 0,43%. Okay? Essa inflação de 0,12% em Brasília foi a terceira menor das regiões calculadas pelo IBGE. Você teve Recife, que teve deflação, e Salvador também teve deflação. Okay? No acumulado de 12 meses, aí a gente ainda está acima da meta, com um número de 8,79. Mas, em nível nacional, você desceu de 2 dígitos, né? Está com a inflação de 9,39. No acumulado do ano, em Brasília, a gente está com 1,74, que é uma das inflações mais baixas, né? A segunda mais baixa no acumulado do ano, perdendo só para a Vitória. Okay? Bom, essa aqui é a evolução, então, desde 2012. Okay? Aqui a gente tem esse tracejado Brasília, e em azul Brasil. E aqui a gente tem uma evolução mês a mês para a gente dar uma olhada na sazonalidade. Então, um dado que é interessante, quer dizer, março, você costumava ter picos de inflação. E esse ano a gente está tendo uma queda da inflação comparada com o mês anterior. Então, acho que essa é a diferença que a gente tem na inflação em Brasília, que a gente teve uma queda aqui, e nos 2 últimos anos o que a gente observava era um crescimento da inflação em março. Aqui é um comparativo, então, Brasília-Brasil pelos grupos no mês. Então, como eu tinha falado, Brasília foi 0,12, Brasil 0,43. E aí aqui está a distribuição dos grupos. A gente teve um aumento, de novo, forte de alimentação e bebidas, né, que foi o principal. Artigos de residência, Brasília foi mais alto do que o Brasil. Saúde e cuidados pessoais praticamente igual, com um pouquinho mais alto para Brasília. E a gente tem esses grupos aqui, eu acho que vestuário teve um crescimento forte no Brasil e não tão forte em Brasília. E a gente tem, eu acho que, transportes, um comportamento diferenciado de Brasília em relação ao Brasil. No Brasil, a gente teve um aumento de 0,16 e, em Brasília, uma queda de 0,55. Isso também foi motivado pela redução de combustíveis. A gente vai dar uma olhada, uma detalhada nesse item. A habitação também teve uma queda forte no Brasil e em Brasília, aqui motivado pela redução da energia elétrica, né?
e comunicação, que também teve uma queda forte, pela queda de preços de telefonia fixa e de celular. Aqui é o comparativo do acumulado de 12 meses, Brasil-Brasília. A gente tem essa redução, então, Brasília teve uma inflação mais baixa esse mês, e em 12 meses também tem uma inflação menor do que o Brasil. Okay? Então, a gente tem 0,79 Brasília com 9,40 Brasil. A gente tem essa distribuição do comparativo. Eu acho que a grande diferença está aqui em saúde e também habitação, que em Brasília cresce menos, vestuário, né, artigos de residência. Aqui a gente tem uma decomposição dos pontos que mais, do grupo alimentação e bebidas, o que mais aumentou. Então, a maior variação foi mamão, leite longa-vida e cenoura. Okay? De artigos de residência, microcomputador com 3,63, televisores e fogão. E no grupo saúde e cuidados pessoais, plano de saúde, com aumento de 1,6, hospitalização e cirurgia 5,3 e artigos de maquiagem 7,78. Aqui a gente colocou, daqueles grupos que tiveram maiores redução, a gente tem, então, no grupo comunicação, como eu tinha falado, telefone fixo, com essa queda de 3,60 aí, energia elétrica no grupo habitação, e no grupo transportes, a queda de passagens aéreas, gasolina e transportes interestadual. Ok, eu acho que é um ponto interessante. Aí aqui o que a gente fez foi decompor a participação dos grupos na composição do índice. Então aqui a gente tem um acumulado de 12 meses. Na inflação de 12 meses, quase 1/3 dessa inflação é representado por alimentação e bebidas. Que a gente tem despesas pessoais com 12%, educação 5%, saúde 10%, e os outros grupos aqui dando quase o outro terço da inflação do acumulado de 12 meses. E aí aqui a gente tem a decomposição, a mesma decomposição para o mês. Fica um pouco complicada, mais difícil, né, menos intuitiva a comparação, porque a gente teve queda, né, dos grupos. Então fica esses grupos, vestuário, comunicação e habitação, puxando para baixo a inflação e alimentos e bebidas contribuindo para o aumento da inflação. Aí aqui a gente fez uma decomposição também para alguns outros grupos, por exemplo, alimentação e bebida. Então a gente tem, no 12 meses, o que está pesando. Então você tem um peso grande para refeição fora do domicílio, que dá mais ou menos 18% aí do total da inflação. A participação da refeição na inflação total é 18%, né? E aí, quando a gente olha no mês, o peso do mamão aqui, leite longa-vida, cenoura, arroz, e um peso menor para refeição fora do domicílio. Okay? Aqui também é a decomposição de artigos para residência, a mesma ideia, você tem microcomputador, televisão e roupa de cama, e aqui o impacto que teve no mês. Aqui para saúde e cuidados pessoais, então, plano de saúde, nesse grupo, contribuindo com quase 1/3 da inflação nos 12 meses e também no mês. Você tem essa hospitalização com uma contribuição um pouco maior, mas acho que o destaque aqui seria o plano de saúde. E aí o que a gente fez foi pegar essa classificação do Banco Central, que ele separa preços administrados e preços livres. Dentre os preços livres, ele separa o que é comercializável, quer dizer, o que você pode transportar e comercializar em outras regiões, e o que é não comercializáveis, que você tem que comprar localmente. Bom, porque o Banco Central faz isso? Porque preços administrados são menos sensíveis à política monetária. Então, a política monetária do Banco Central ele teria que atuar mais em comercializáveis e não comercializáveis, né? Então, é importante fazer essa separação. E aqui, eu acho que esse gráfico explica muito a evolução dos preços. Em laranja, a gente tem esse gráfico acumulado de 12 meses dessas categorias. Tá, ok? Então, isso aqui, na escala aqui, o que a gente tem é a inflação do ano. Então, esse valor do comercializáveis aqui, 1,70,
significa que em abril a inflação toda do item comercializáveis foi 1,70. Você soma com esse 2,60 aqui, mais um 2,70 aqui do não comercializáveis, você vai ter a inflação total em abril, em 12 meses. Okay? Então, o que a gente observa? No ano de 2015, quando chegou agosto, setembro, você teve o ajuste das tarifas públicas. Então, você teve um aumento muito grande dos preços monitorados. E o que vem acontecendo agora é que até janeiro esses preços estavam altos e agora você teve redução de vários itens e os preços monitorados estão pesando menos na inflação. Então, claramente, você vê que essa parte é que reduziu o peso da inflação nos últimos meses. E a tendência, quer dizer, a gente espera que os preços se mantenham baixos e a inflação ao longo do ano tenha queda, como eu vou mostrar na projeção do Banco Central. Okay? A gente teve um aumento aqui na inflação dos não comercializáveis. Então, por exemplo, esse peso da alimentação fora do domicílio está aqui no não comercializáveis. Okay? E o comercializáveis ele teve um ajuste também a partir de outubro, que foi quando começou o ajuste mais forte do câmbio, né? Refletindo esse ajuste do câmbio. Então, aqui a gente fez a mesma coisa de separar por grupos. Então, a inflação agora acumulada de 12 meses, o peso dos monitorados ficou bem menor do que a gente já vinha observando antes, né? E quando a gente olha no mês, aí fica clara o impacto de redução de preços na inflação no mês. Okay? Bom, aqui a gente separou os itens comercializáveis e não comercializáveis. Eu acho que a gente pode passar aqui. Aqui também são os não comercializáveis, então você tem um impacto forte de refeição fora do domicílio, no acumulado de 12 meses. Emprego doméstico também impactando forte. E, enfim, estão os dados aí. E o monitorados, quer dizer, quando a gente pega o acumulado de 12 meses, você tem um impacto forte da gasolina. Isso aqui, lembrando que sempre a gente está olhando Brasília, energia elétrica e outros produtos. E aí, quando a gente olha para o mês, essa redução da energia elétrica contribuindo para a redução do preço dos monitorados, a queda da gasolina, a queda do telefone fixo e do ônibus interestadual. Okay. Bom, então, o INPC ele é importante para a gente entender a inflação para as pessoas mais pobres, né, porque ele vai até 5 salários mínimos. E aí, de novo, uma boa notícia, né, que a gente teve uma coincidência aí, né, que no mês passado o INPC e o IPCA foram iguais, e esse mês também, né, então, uma coincidência interessante. E o que eu acho que uma boa notícia, quer dizer, que o que a gente vinha observando antes era que o INPC em Brasília estava ficando algumas vezes acima do nível nacional. E agora o que a gente tem observado é que ele está ficando abaixo do nível nacional. Então, significa, quer dizer, que a inflação para os mais pobres está também arrefecendo, né? Eu acho que isso é a boa notícia. De novo, Brasília é o terceiro menor, né, perdendo só para Recife e Salvador no mês. A gente tem uma inflação que está abaixo de 2 dígitos, mas muito perto de 10%, né, por cento. A inflação acumulada no ano no INPC é um pouco maior do que o IPCA, está 1,87%, mas, de novo, é uma das, acho que é a mais baixa, né, do acumulado no ano, comparado com as outras regiões. E aí, também, a gente observa aquela queda nessa sazonalidade, essa quebra na sazonalidade, né, por essa redução de preço de energia elétrica, de combustíveis, etc. E aí, aqui a gente tem a evolução ao longo do ano. Aqui a gente vê como pesou os preços monitorados para os mais pobres, que você vê que a curva de Brasília estava mais distanciada da curva do Brasil, e aí, em metade do ano passado, quando teve esse aumento de tarifas, essa inflação em Brasília aproximou muito da inflação nacional. Aqui é o comparativo dos grupos. Aí, de novo, a gente tem essa variação mais forte para transportes, habitação e comunicação, né? Essa redução e um aumento no grupo alimentação e bebidas. Foi
mais rápido aqui. Então, a conclusão aí, né, quer dizer, a gente teve uma desaceleração na inflação, ficou abaixo da média nacional. O que teve mais peso foi a alimentação e bebidas, né? Artigos de residência também com aumento, e o que foi de redução, transportes, habitação e comunicação. E aí os preços monitorados que apresentaram queda em relação a março. A gente tem um último gráfico aqui, que é mostrando a expectativa do mercado com relação à inflação. E aí a gente tem aqui em laranja a inflação do Brasil acumulada em 12 meses, aí a gente vê que começa já a cair, né? A gente tinha até dezembro, janeiro, um aumento. Com essa redução dos preços monitorados, você tem essa queda, e a projeção é de queda ao longo do ano. Aqui a projeção do Banco Central é de queda ao longo do Banco Central, não, do mercado, né? Captado pelo Banco Central, pelo Boletim Focus. Mas a gente ainda tem uma inflação que, quando a gente chegar, quer dizer, a expectativa aqui é que quando a gente chegar a dezembro, a gente estaria ainda com a inflação um pouco acima da meta, né? A gente ainda fecharia o ano, de novo, com a inflação acima da meta. Eu acho que o último ponto que a gente pode fazer, se a gente comparar essas expectativas no mês de fevereiro, as expectativas estavam crescendo para a inflação de fevereiro. E as expectativas para a inflação esse mês foi muito maior do que, de fato, ocorreu. Quer dizer, o mercado estava muito mais pessimista em relação ao que ocorreu. Então, se a gente puder projetar, quer dizer, o mercado estava sendo muito pessimista em relação à inflação até o mês de março, né? Bom, eram esses os dados. Eu acho que a gente já pode passar direto para o João, e aí depois a gente abre para perguntas. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos prosseguir agora com a análise do nosso mercado Ceasa, mercado atacadista. Para o mês de março, a gente também apresentou lá, a gente captou lá um índice de inflação pequeno, principalmente falando em termos de Ceasa, né, onde variação mensal pode passar de 10% sem muito esforço, né? E mais para frente no slide, a gente vai perceber que tem acompanhado o movimento do IPCA e INPC, principalmente quando comparado com tendências de anos anteriores, né? Então, para o nosso mês de março, a variação captada lá no nosso índice ponderado é de 0,45%. Uma variação bem pequena mesmo para os nossos termos. Os grupos aqui, o grupo das frutas apresentou essa alta aqui de 8,17%, mas os outros dois grupos seguintes aqui, o de legumes e verduras, o legumes tem um peso muito maior, né, de 13,13% e de 12% de queda para o mês de março. O grupo de ovos aqui, principalmente ovos, permaneceu aí no seu passo que ele já vem há alguns meses, aí entre 3% e 5%, variando nessa magnitude, né? O próximo slide coloca aqui, em comparação com os outros anos, como eu tinha comentado, o mês de março é um mês de pico, né? Pode ver, no gráfico vai ficar mais claro, mas pode ver que, em comparado com o mês de fevereiro, o mês de março tem sempre a tendência de vir com a inflação mais forte, né? E nesse mês ele contrariou essa tendência, exatamente como o IPCA e INPC fizeram, né? No entanto, o acumulado no primeiro trimestre ainda continua aqui na casa dos 19,85%, bem superior aos anteriores, que o acumulado, vocês podem perceber, ele só vem aumentando, né? A minha curiosidade vai ser esse vale aqui, como é que ela vai acontecer esse vale aqui, né? Mas vamos conversar no que tem, né? O economista está sempre tentando ver mais além, né? Mas o que nós calculamos aqui no primeiro trimestre, 19,85%. Tá aí o gráfico que eu falei. Olha a tendência bem diferente dos outros anos, onde era para ter um primeiro pico aqui,
né, depois do janeiro, né, aqui aconteceu que ele prosseguiu em queda, né? Nessa altura do campeonato, nós estaremos entre 5% e 6% nos anos anteriores, né? Aqui a divisão dos grupos, né? 91% entre frutas e legumes, por isso ali a forte queda dos legumes impacta o resultado final, né? E o das verduras nem tanto. E 9% divididos entre esses outros dois grupos, verduras e ovos. Aqui em pontos percentuais, a gente percebe aqui, ó, que o duelo foi entre esses dois grupos aqui, ó, o crescimento dos preços das frutas e a queda dos legumes. É o que basicamente deu esse 0,45 no mês. Frutas. Como destacado na apresentação do Bruno, aqui está o mamão figurando aí como grande variação, né, do mês. Se eu não me engano, ele foi na casa dos 53%, que o IBGE captou ali, né, para o cálculo do índice deles. A gente, dividindo entre essas duas variedades, está aí, ó, por volta dos 79,5% e 60,6% de aumento desse produto, né? Que deixa aqui um melão um pouquinho meio de escanteio, mesmo com seus 58% de aumento. Uva e limão aqui, 21%, 11%, 12%. E do outro lado aqui, goiaba e abacate apresentam as quedas mais relevantes, né, de 28% e 17% praticamente. O grupo dos legumes, a abóbora japonesa foi a que variou com mais intensidade, né, 32,65%, seguida da batata. Esse aqui é um produto que tem muito peso no nosso índice, né, e do tomate. No entanto, a cebola, ainda no mês de março, puxou esse índice para baixo, que é um outro produto muito importante, tem muito peso, né, com 9% de queda, e aí seguido dos demais produtos, como a abobrinha menina aqui, 16,57%, e o pimentão liderando a queda aqui, com praticamente 59% de perda de preço no mês de março. Verduras, como é típico da estação, todo mundo em queda. Partindo aqui do agrião, com a queda de 8%, chegando aqui ao repolho com uma queda de 36%. O período é propício, isso já era esperado, né? O DF também tem grande produção desse grupo de verduras, então o que resulta esse quociente final aí. Os ovos comportando aqui entre 4%, basicamente 4,3%, 4,4%. Só reiterando, a variação do mês foi de 0,45%, os grupos das frutas com 8,17%, legumes com uma queda de 13%, verduras uma queda de 12% e ovos e grãos um aumento aí em média de 3,3%. Destaques: o melão das frutas com aquele aumento de 58%, sofrendo ainda de problemas hídricos e falta de mão de obra. O que vai afetar, repetitivo aqui, foi um pouco, o mamão formosa, que também tem a sua produção impactada nas regiões ali típicas, né, sul da Bahia principalmente. Problemas hídricos, própria regulação, né, do uso da irrigação e também a incidência de chuva, que esse ano foi extremamente escassa, né? E problemas também de mão de obra. Está aí uma coisa que a Codepan também se interessa, esse movimento, né? Cidade-campo, e a gente tem vários setores que têm comentado o efeito disso para a produção, né? Claro que os efeitos do problema hídrico tem um impacto muito maior, né? Mas aí põe lenha na fogueira, mão de obra também difícil, escassa, mais cara, né? Destaques de alta no grupo dos legumes: a abóbora japonesa, 32,65%, e a batata lisa. Falta de produto no mercado, menor produção na região. A produção de batata ela já tinha sido prejudicada por um outro contexto, também relacionado com chuva, em Minas Gerais, né? Choveu demais, uma grande região produtora e fornecedora, né, de batata
batata para aqui para o DF, ainda está aqui o preço dela sendo impactada por essa produção aqui, oferta menores em relação à demanda, né, por esses produtos. Destaque de queda, o pimentão verde ainda apresentou queda em março, de 59%, 37% aqui para o quiabo, chuchu 35,5%, 35,6%, devido simplesmente pela oferta local. A oferta local chega, serve aí de balizador de preço, né? Serve de cinto, né? Para os preços não subirem muito. As verduras, com essa queda aqui geral de 12%, com destaque para o repolho, 36%, e as alfaces, com 20,6%, 20,7%, pela redução de incidência de chuva, a colheita fica melhor, né? O cultivo é favorecido por esse contexto, e aí a gente tem esse resultado bom aí de queda de valor médio das hortaliças, das verduras. As tendências. A redução do volume de chuva implica nisso aqui, ó, tendência de equilíbrio de produção e preços nos próximos dias. Então não há, assim, a princípio, claro que esse ano está sendo atípico, né, mas não há, a princípio, indícios de variações, assim, de maiores quedas, né? Inclusive, a curiosidade fica para ver o que vai acontecer em comparação a anos anteriores, né? Nós estamos num vale onde deveríamos estar num pico. O tomate deve permanecer com preços mais elevados nos próximos 30 dias. Nós estamos aqui vivendo esses 30 dias, né? Já estamos na metade do mês, praticamente, até a entrada de produções locais, que também a menor incidência de chuvas propicia essa produção local aqui. A cebola, ela tende a se manter com preços mais altos devido à falta de produção nacional. Lá a gente identificou produtos vindos da Argentina, Holanda e Nova Zelândia, mas a gente teve uma reunião com o pessoal da Conab, eles já, claro que eles olham a figura do Brasil inteiro, né? Mas eles identificam aí origem de cebola de umas 9 nacionalidades diferentes, né? E eles têm lá os controles de importação de cebola. Esse ano está bem mais alto do que anos anteriores, a importação desse produto aqui, o que vai impactar, sem dúvida nenhuma, nos preços. Então, a tendência da cebola é ela permanecer em apreciação. Agora, tratando-se aqui do pimentão, essa queda que a gente percebeu no mês passado, ela pode se reverter devido ao seguinte: os cultivos protegidos, ou seja, a produção em estufa, né, elas são demandadas por outras regiões. Por quê? Porque ele aguenta transporte. Então, a demanda que vem principalmente aqui, ó, do norte e nordeste, né, ela acaba sendo concorrente da produção local, né, como eu já falei, a produção local segura os preços. Assim que a demanda por ela cresce, né, de demandantes de fora da região, a tendência é que o produto, a oferta, né, para consumo interno aqui diminua um pouco, né? Vamos ver a intensidade dessa busca aqui do Norte e Nordeste. Então, para o pimentão, essa queda aí de março, quem aproveitou, aproveitou, né? Então, a tendência que a gente tem para o pimentão é que o aumento de procura vai elevar os preços desse produto. Vamos ver no próximo mês, consolidando aí os cálculos do mês. E, bom, gente, basicamente o nosso mês de março foi isso, foi assim, né? Atípico. E só reiterando, nossa cesta composta por 66 itens comercializados no mercado atacadista no nosso entreposto. Queria agradecer a atenção e vamos para o debate, né? Obrigado. Obrigado, João. Então a gente podia abrir, se tiver alguma pergunta, comentário. Não sei se Rafael. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Eu queria entender assim,
esse processo, até o início do texto aqui, fala que já março é o fim aí desse início de ano, né? Esse primeiro trimestre, e ele vem tendo essa queda, essa redução. Queria entender isso, assim, início de ano realmente a pressão é para ter uma inflação maior, e agora a expectativa é que, não sei, esse fim de primeiro semestre, esse meio do ano, ela de repente se estabilize, tenhamos inflações cada vez menores aí. E como que é isso? A tendência é de uma oscilação e posterior, sei lá, alta no fim do ano? Como que é a avaliação de vocês? Bruno, só para complementar dele, uma curiosidade minha, essa inflação arrefecendo que você falou, tanto no INPC e no IPCA, já é uma consequência também dessa crise toda que a gente está enfrentando? O pessoal está deixando de comprar, é mercado aí, oferta e procura que está forçando isso? Dá para botar no gráfico ali, José? Bom, o que a gente tem visto da inflação, ela tem uma sazonalidade, né? Tem um gráfico que a gente mostrou ali, aí dá para ver aqui, tá vendo? Essa em azul a inflação em 2014, pontilhado aqui é 2015 e em vermelho é 2016. Então o que a gente tinha observado em março era sempre esse pico. E aí esse mês a gente teve essa queda, né? Então é essa sazonalidade que eu estava falando. Você pode ver que ao longo do ano teve um comportamento parecido 2015 e 2014, né? Com a diferença que 2015 teve esse aumento forte de tarifas no final do ano. Então a inflação de 2015 ficou bem mais alta, né? Então acho que combustíveis, energia elétrica, todos esses aumentos que aconteceram, tá? No final, o que a gente colocou ali, a última era a previsão do Banco Central. E aí você vê uma tendência de queda também para a inflação de 12 meses. Essa aqui. Então aqui, essa é a projeção da inflação de 12 meses do Banco Central. Do Banco Central não, do mercado, né? Que o Banco Central coleta. Tá? Então isso daqui é o que eles estão prevendo do que já aconteceu e a previsão que eles estão fazendo até o fim do ano. Então, a tendência é de queda até o final do ano. A gente deve ter uma inflação bem menor do que no ano passado, mas ainda acima da meta de inflação. O teu ponto, Nilva, é muito importante. Quer dizer, o quanto que a crise que a gente está tendo está afetando os preços, né? Então, eu acho que uma divisão que a gente tinha feito aqui desse monitorados, essa curva aqui dá uma ideia um pouco de quem é mais sensível à política monetária e à pressão de demanda, né? Que seriam esses não comercializáveis e o comercializáveis menos. O não comercializáveis ele é muito influenciado pela política salarial também, né? Então, quer dizer, o que a gente deve esperar é que, ao longo do ano, isso daqui deva diminuir, essa inflação de não comercializáveis. Mas não por motivos bons, né? Porque provavelmente vai ter perda salarial e aí você vai ter menores aumentos de salários. Essa deve ser a expectativa também ao longo do ano. Deve ser uma outra parte que deve contribuir, né? E o que é possível de ser afetado, eu acho que esses preços livres não comercializáveis com câmbio se mantendo mais ou menos estável, a tendência também deve ser diminuir. Ok? Bom, eu não sei se o Jussânio quer comentar alguma coisa. Eu acho que tanto a fala do Bruno no sentido da demonstrar essa questão acho que essa comercializáveis, monitorados, não monitorados, e o fator determinante dessa queda dos monitorados sobre os resultados da inflação explicam muito, dá uma conotação
de como se processa esses indicadores. A gente está vivendo um momento assim muito conturbado, vamos dizer assim, pelo cenário político. Tem fatores de ordem climática, como a Ceasa coloca na cesta de produtos que a Ceasa acompanha, que a gente percebe que também, pela mesma tendência dos índices do IBGE, o comportamento, a gente infere que os monitorados também têm, e certamente têm, impacto sobre os preços no atacado, e aí um impacto que se processa de uma forma generalizada no contexto da economia. E temos aí a projeção do Focus, né, do Banco Central, sobre a questão da meta. Estamos bem acima da meta. E aí, eu sentado ali, eu vi o professor Aldo inquieto ali, e a gente que acompanha também a imprensa, a população também, mas eu não estou sentindo essa queda. E aí a gente tem que separar e entender duas coisas. Uma é a inflação que mede a evolução, né, a comparação do nível de preço de um mês em relação ao mês anterior, quanto varia. Isso aí então a inflação ela retrata índices de variação. O outro lado é o nível de preço, né? Quando a inflação ela chega a zero, de um mês em relação ao outro, significa que os preços estacionaram naquele patamar e no mês seguinte se manteve no mesmo nível. Então, para a população sentir isso no bolso, tem duas formas de você recompor o seu poder de compra. Uma seria a deflação, mas a gente sabe que isso ocorre em alguns itens e muito na questão da produção agrícola, que muito afeta a questão climática, e o tomate vai lá em cima, no mês seguinte, quando o clima ele também tem uma variação muito acentuada e muitas vezes volta ao patamar de preços praticados em períodos anteriores. Mas isso não se processa de forma generalizada. Então, como é que a população, o trabalhador, recompõe o seu poder de compra? Através das negociações salariais. Então, só nas negociações de salário, de reajuste de salário, a inflação se mantendo zero ou próxima de zero, você tem recomposto o seu poder de compra. E então, ao longo desse ano, com essa tendência, e aqui o Bruno demonstrou que, no caso de comercializáveis, né, o azul aqui, você tem uma desaceleração, mas a curva ainda é positiva. Aqui, no caso de não comercializáveis, também é positiva, e aqui é sobre efeito de salário, sobre efeito forte também do câmbio, o que realmente teve uma inclinação negativa foi o conjunto de monitorados, que na estrutura de gasto das famílias, né, a POF realizada pelo IBGE, aí você tem itens de pesos muito significativos, que são gastos com transportes, com a residência, energia elétrica, combustíveis, que são determinantes, aí tem peso significativo, e quando uma vez recomposto os preços, a tendência aí foi realmente de arrefecer a inflação, e é o que a gente está vendo aqui nos 3 primeiros meses deste ano. E a gente espera que essa inflação, a nossa expectativa enquanto cidadão, se mantenha próxima de zero e que com as negociações salariais que o brasileiro possa, assim, recompor seu poder de compra. Uma pergunta assim, mais não técnica, mas de quem paga as contas, não é? A questão de um ano atrás, um pouquinho mais, 1 ano e meio, o Sodexo dava para o mês na relação de compras dos comestíveis, não é?
E hoje dá metade do mês, quer dizer, tem aí um problema. E aí eu pergunto o seguinte, quando você põe aí uma queda de 13% dos legumes, diz respeito também àqueles que são orgânicos ou é apenas o normal, o corriqueiro que tem no supermercado? Essa é uma pergunta. A outra, e aí vai para o Bruno, quando você põe aqui habitação, não é? A gente vê que a habitação é o mais alto índice em 12 meses. Só que depois teve uma queda agora, em março, de menos 0,10%. Essa habitação inclui o preço dos imóveis para compra ou é apenas aluguel? Porque teve um momento em Brasília que você ia comprar um metro quadrado, por exemplo, no Noroeste, era 14%, 12%. E eu soube que, mais recentemente, já está em 8%. Então, realmente parece que vai ter queda, não só nos aluguéis. Os aluguéis também caíram. No passado, quando estava na UNB, eu procurava me inteirar bem do mercado imobiliário, não é? Então, a queda dos aluguéis também foi bastante pronunciada. Um imóvel, digamos, 2 quartos alugados por 2.500 foi alugado por menos de 2.000, né? Está aí nas páginas dos jornais. Então, eu pergunto se habitação entra nesse item também, o preço do imóvel para compra. Vocês querem? Bom dia para todos, né? Aproveitando a fala do professor, o nosso Vale Alimentação lá da Ceasa também, pelo menos no meu caso, da maioria também não está fechando o mês, né? Apesar de a gente trabalhar lá na Ceasa, ele não está fechando. Sobre a cotação dos preços, a cotação do convencional, tá? Lá da nossa Ceasa. Tem um mercado orgânico, mas a característica do mercado orgânico dentro da Ceasa de Brasília, ele é a venda a varejo, na verdade. E o nosso monitoramento do preço é venda a atacado. Né? O mercado orgânico ele está mais para o varejão do sábado do que para o mercado de segunda a sexta da Ceasa de Brasília. Tá? Aproveitando, eu gostei muito da fala do Jussânio, porque o que acontece? Assim como a gente brinca lá na Ceasa, que o tomate é o rei da salada, a alimentação, no fundo, é a grande estrela da inflação, porque é o que pega todo mundo, vamos dizer assim, a grosso modo. Claro, quanto maior a renda, menor é o peso do componente alimentação, né? E nosso índice nós apresentamos 0,45% no geral, mas vai em cima do que o Jussânio falou. Na verdade, o preço ele chegou a um ponto, ele não está tendo uma grande flutuação. Quando o mês se tivesse dado uma deflação, por exemplo, pequena, de 0,5 ponto percentual, no meu entendimento, que acompanha os preços da Ceasa há algum tempo, na minha opinião, os preços, de modo geral, estão elevados. Eles estão elevados. E nós não conseguimos ter a perspectiva de queda, em especial nas frutas, porque as frutas elas estão sendo muito afetadas por questões climáticas. Falta de chuva, não é somente a questão de chuva nos últimos 6 meses, mas o lençol freático acabou rebaixando. Quem acompanha outras rodas de discussão, especialmente as frutas, não consegue ver uma melhora nas condições de produção nos próximos meses. E o Brasil é um grande exportador. As regiões brasileiras que conseguiram boas produções de frutas estão geralmente em estados como Rio Grande do Norte, Ceará, e o peso de exportação é muito grande. Então é muito mais vantajoso para eles exportarem do que deixar para o mercado interno. Além do produto do mercado interno, talvez não estar nessa qualidade toda, você acaba sofrendo a dolarização, entre aspas, do mamão formosa, do melão. Né? Nós temos no Rio Grande do Norte empresas que você não pode falar que elas são fazendas, elas são empresas agrícolas, são uma tecnologia absurda. Lá eles conseguem fazer irrigação e ter água de reuso ao mesmo tempo, uma coisa quase absurda. Controle de perdas muito grande, né? Vamos falar, apesar de nós estarmos aqui no centro-oeste, né? Vamos falar no berço da nação, vamos falar berço da nação, né? Porque a nação não nasceu aqui, né? Mas no coração, né? Coração do país. Apesar de alguns setores como a soja muito tecnificada aqui, nós ainda temos um grau de produção um pouco artesanal, assim, para alguns produtos, né? Nós ainda não temos aquela tecnificação que poderia ser bom para ajudar
a diminuir o peso da mão de obra, que realmente é toda a roda de conversa que nós temos na área agrícola, a reclamação é geral, falta de mão de obra, e aumentar a produção numa área menor, às vezes até usando menos água. Você, no Brasil, os cultivos protegidos que o João comentou, que são os cultivos em estufa, nossa área é muito pequena. A Espanha, por exemplo, tem várias vezes mais área de plantação em estufa do que o Brasil tem, por exemplo. Então, nessa questão da alimentação, nós estamos vivendo uma pequena transição e que o governo, tanto o governo local quanto o governo federal, tem de começar a fazer estudos um pouco mais sérios, talvez, e partir para incentivar essa virada tecnológica, de tentar produzir com menos área, gastando menos água e com menor mão de obra. Porque achar que vai aumentar o homem no campo, isso aí não aconteceu nos Estados Unidos, não aconteceu no Japão, não aconteceu na Alemanha, não. A pessoa vai para a cidade, por exemplo, ela tem muito mais segurança trabalhista do que ela tem no campo no Brasil. Então, achar que vai ter essa reversão, não vai ter. Professor, se me permite, o senhor falou a cebola, né? Que é importada da Holanda e da Nova Zelândia. Eu queria saber como é que é essa logística, porque de voo são 12 horas de voo. Entendeu? E eu faço compra desde 97, eu nunca deparei com cebola desses países. Entendi. Só da Argentina, sim. Entendi. Eu queria saber, sim. Eu vou Como é comentar, que é a logística mas da de repente importação? o Fernando Obrigado. tem algum detalhe maior, né, que é uma curiosidade muito boa, né? Mas eu tirei foto da etiqueta lá do saquinho da Nova Zelândia lá, chegou aqui a cebola dando show em cebola nacional, né? Bonita, grande assim, né? Realmente uma logística muito boa. Um parênteses que eu faço, tem alho chinês que alimenta o mercado, que chega da China, mais barato que o local. Como é que eles fazem? Como é que eles fazem? Exatamente. Exatamente. É maravilha de economia de mercado, né? Com certeza. E assim, eu queria fazer uma observação que o professor Aldo falou, né, que sobre o mercado orgânico, né, a Codeplan recente apresentou um trabalho sobre isso. O Marcos veio aqui, o nosso agrônomo veio representando a Ceasa. Eu não pude vir, mas eu li o trabalho disponível na página, né? Percebi que vocês chegaram à conclusão que a maior demanda é das classes C e E, né? Se eu não estou enganado, é por aí, né? Quem sabe as condições vão se apresentando diferentes para essas classes, aí a demanda sacolejando aí, os preços dos orgânicos também comecem a dar uma acompanhada, né? Porque até então é uma questão de opção, né? Ele é muito visto como opção, né? Você acorda que aquele produto, teoricamente de uma origem diferente, de um cultivo diferente, você considera que ele tem um valor agregado maior. E o pessoal que produz, eles aproveitam esse pensamento e toma, né? Eu sou motivo de chacota lá dentro dos meus colegas, porque eu ainda acredito em orgânicos, mas no meio agrícola é quase como acreditar no coelhinho da Páscoa. Quase, né? Mas ainda tenho fé, né? E só um outro comentário, que vê que o peso dos preços monitorados vai se reduzindo no cômputo geral, né? É uma notícia que eu vejo com bons olhos, porque como é que a política monetária funciona se o próprio governo, independente de que governo seja, mas se o próprio governo gera setores que são imunes à política monetária, né? Que são os preços que ele monitora, que ele põe de acordo com a política própria dele. Então, eles não respondem à política monetária, eles são mesmo na caneta, né? Então, você falar de controle via política monetária, sendo que tem um monte de preço que é imune a ela, fica meio que o governo inoculando as próprias medidas, né? Eu vejo com bons olhos, né? Não vejo com bons olhos a altura que essa curva foi, né? Isso aí foi muito ruim, mas espero que isso traga mais para o mercado, né, a lida desses índices, né. Agora, se o Fernando quiser falar mais sobre a logística dos produtos que vêm de realmente muito longe, né, de mundos aí estranhos, né, se ele tem mais alguma informação.
Mas nesse caso, nesses produtos, é navio mesmo. Navio, câmaras frias, é isso que é o transporte. É 30 a 60 dias, depende das condições de Netuno permitirem, né, para chegar aqui. Geralmente produto agrícola que é transportado em avião, que eu sei, dali geralmente